porque vocês vão perceber que, da forma que eu vou ensinar vocês, vocês vão saber identificar para cada caso. Eu não preciso ficar ali olhando todo mundo como se fosse a mesma coisa, como a metade dos profissionais fazem hoje em dia, né? Hoje, no atendimento que eu tive de manhã, a minha paciente disse que no momento em que ela foi fazer o atendimento no psiquiatra, o psiquiatra olhou para ela, ela falou alguns sintomas e ele, pumba, foi lá e categorizou ela com um quadro. Ele nem sequer percebeu se ela tinha ou não alguma suscetibilidade na história dela. Ele nem sequer percebeu se a queixa dela estava relacionada ao fato dela estar com TPM, por exemplo, estar mais estressada por conta de uma diferença hormonal que estava acontecendo no corpo dela. Então, como ele não entendeu isso, ele simplesmente se dignou a receitar. E esse é um erro que profissionais não podem cometer. A gente tem que conseguir entender o que está acontecendo com aquele paciente primeiro. É possível ser um terapeuta da ansiedade e depressão? É possível. E é possível desde que você entenda o que é ansiedade e depressão. É possível você viver de terapia sendo um terapeuta de ansiedade e depressão? Os números falam por si. Nós temos mais de 400 milhões de habitantes que sofrem com isso hoje em dia. E eu posso dizer para vocês que não temos 10% de profissionais capazes de atender esse número. Por isso, o número cada vez mais cresce e as pessoas cada vez mais precisam de ajuda e não acham ajudas qualificadas. Quantos de vocês, me pergunto, quantos de vocês aqui já buscaram um tratamento ou já viram alguém buscando um tratamento para ansiedade e depressão e depois de anos permaneceram com o mesmo resultado? Ou ainda pior, ou cresceu ainda? Isso significa que nós estamos com um acréscimo de pessoas cada vez maior com ansiedade e depressão e os meios que estão sendo colocados disponíveis, convencionais, não estão trazendo resultado. Então, eu preciso que vocês entendam isso para que vocês consigam também trazer esse resultado a partir do momento em que a gente começa a encaminhar os pacientes com uma linha, entendendo que cada indivíduo é único, conseguindo olhar, sendo terapeutas humanizados, tá? E o primeiro passo que eu quero trazer aqui hoje para vocês é vocês estabelecerem um relacionamento de confiança, gente. Sem esse passo, a gente já não consegue nem falar. Então, e mais importante, é esse vínculo de confiança terapêutico entre o terapeuta e o paciente. Vocês sabiam que 70% dos casos de vitória, ou seja, casos em que o paciente conseguiu de fato sair da ansiedade, da depressão, existia um vínculo afetivo e de confiança com o terapeuta? Há uma chance muito maior de um paciente entrar num consultório e, quando bem atendido, ele estabelecer essa confiança, ou seja, essa conexão, ele seguir o que o terapeuta ou o profissional indica, ele fazer as coisas que foram faladas, por quê? Porque ele olhou para aquela pessoa e percebeu que ele não é um número. Ele percebeu que aquela pessoa está se importando de fato com ele. Quantas vezes a gente vai no mercado e a gente é maltratado, a gente já nem quer mais ir naquele mercado. A gente muda de mercado. Eu costumava falar isso há algum tempo atrás, né? Já são anos trabalhando com isso. E eu falava disso muito há um tempo atrás, que era assim, a maior parte dos psiquiatras acha que são bem-sucedidos. A maior parte dos psiquiatras acha que curam os pacientes deles. Sabe por quê? Porque o paciente vai lá, sai de lá com uma cartela cheia de medicamentos e não volta mais. Aí ele fala, tomou o medicamento e se curou. Não, ele só não voltou porque sequer talvez ele nem seguiu o procedimento que o psiquiatra pediu. Por quê? Porque ele não criou a identificação, o psiquiatra nem olhou para a cara dele, nem sequer sabe o nome inteiro do paciente. Olhou para ele como quem não fosse nada, nem se interessou para ele, só passou a receita. E aí o paciente sai de lá sem nem entender por que está tomando aquilo. Quantas vezes a gente não vê médicos assim? Passa um monte de receita, quando você pergunta, doutor, mas isso é para quê? Ele fica incomodado, com raiva de ter que te responder, como se não fosse obrigação dele responder para você o porquê que você está tomando aquilo, o porquê que aquilo está acontecendo com você, o que está acontecendo, o que fez com que você chegasse ali. Então, os bons profissionais estão-se nos dedos, que é aquele que para, olha, discuta e entende o que está acontecendo com você, para depois pensar em qualquer tipo de diagnóstico, para depois pensar o que pode estar acontecendo, para depois ele tomar uma conclusão, né? E aí, o que acontece é que aquela pessoa saía dali insegura, não sabia se tinha que tomar de manhã, de noite, eu já não lembro, ele falou tanta coisa, mas eu não entendi nada, eu estou com tantas coisas aqui para fazer, olha, vou comprar. Depois começava a tomar, tinha piora, porque nem sequer o médico disse, olha, no início vai ser mais difícil, vai ter efeitos colaterais. Ele tomava a medicação e logo em seguida o que acontecia? Ele via que não tinha saída, saía. Ah, não vou mais naquele médico, vou em outro. Então, muitas vezes o psiquiatra achava que estava tudo bem, mas na verdade não estava. Ele não tinha sequer entendido o procedimento e o tratamento. Uma das coisas que eu falo sempre é estabelecer esse relacionamento de confiança com o paciente. Agora,
Não confunda estabelecer um relacionamento de confiança com você ser amigo do seu paciente.